Esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sempre lembramos que esse estudo é organizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, de Curitiba, Paraná. E a gente sempre lembra no início que aqueles que quiserem podem entrar na nossa página www.senhor.org.br e quiserem participar ao vivo. Esse estudo ele é realizado todas as sextas-feiras, às 19 horas. Lá vai encontrar um canal lá onde vocês poderão fazer as inscrições e receber o link para participar ao vivo conosco, todas as sextas-feiras, às 19 horas. E lá também vocês encontrarão outros vídeos gravados, as playlists, tanto desse estudo, como o estudo também do livro da Revista Espírita, que é realizado aos sábados, à tarde, e uma outra gama de material para aquelas pessoas que gostem de estudar a doutrina espírita. Nós sempre lembramos que nós estamos no segundo ano do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estudamos no ano passado, reiniciamos novamente, e nesse estudo agora atual, nós estamos já no nosso estudo número 5. Nós fizemos aí até a aula número 4, o estudo número 4, a parte da introdução, onde o Kardec ali nos faz assim como que foi montado, como que é a doutrina espírita, a filosofia espírita, né? Ele traz todos os fundamentos e também traz para nós, já antecedendo, eu falo que antecedendo porque depois que a gente estuda a revista espírita, a gente percebe que houve muitas objeções e muitas críticas, né? Que ele responde com mais profundidade lá na revista espírita, mas ele já vem fazendo assim algumas defesas, algumas explicações, alguns esclarecimentos já sobre as principais objeções das pessoas que fizeram e fazem até hoje sobre a filosofia espírita. E também ele nos traz ali na parte da introdução, essa primeira parte ali, os critérios para estudarmos essa filosofia, né? Que ele sempre vem repetindo em várias e várias passagens, que o estudo deve ser um estudo sério, com bastante persistência, né? Não é um estudo de leitura simplesmente, mas de muitos anos de dedicação por pessoas que realmente queiram se aprofundar sobre essa filosofia. Então vale a pena a gente dar sempre essa parte da introdução, que ela é muito rica, para a gente conhecermos aí já como que foi elaborado a filosofia espírita, né? Já nessa outra parte, que agora que estamos entrando hoje, que nós vamos entrar na parte dos prolegômenos, e depois propriamente na obra, nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, os prolegômenos já são os espíritos que fazem a apresentação da filosofia espírita, né? Então, aí agora é uma colocação dos espíritos, né? Então, eles começam assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural.
tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegará os tempos marcados pela providência para a manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia. Vou repetir até aqui, porque eu acho que é muito importante. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito desse sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. No número dos espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas, na terra onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança da história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis que termos nos deram por escrito, por muitos médios, a missão de escrever esse livro. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança do trabalho, que, entre aspas aqui, né, gente? Ó, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança do trabalho, que empreendesses com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de divulgares, revelemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esse é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem apresentar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago. O homem que tem quintessência
o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as misérias, as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegará o fim e merecerá ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistências aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca nas tendas do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre a claridade celeste, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível. Fecha aspas. Isso foram os espíritos. Não, eles assinam aqui embaixo, deixam o nome, né, de alguns. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Plancker, Swedenborg, entre outros. Sempre gosto de lembrar que depois fica bem claro lá no Evangelho, em outras obras, né, que o Espírito de Verdade, que significa um Espírito de Verdade, é Jesus, né, gente? Olha aí que bacana, né? Então, os Espíritos dando essa orientação aí, essa coisa para o Kardec, né? Para todos nós, né? Então, agora nós vamos começar aqui a parte primeira, né? Do Livro dos Espíritos. Na parte primeira, sendo das causas primárias, nós vamos ter o capítulo 1, que é de Fala de Deus, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, capítulo 3, da criação, capítulo 4, do princípio vital. Nós vamos fazendo bem devagarinho, para não passar muitos capítulos, talvez alguns estudos fiquem um pouquinho mais curtos, como o de hoje, mas que o nosso objetivo aqui não é por tempo, mas sim por aproveitar o mais possível os estudos, né? Então vamos lá, parte primeira, capítulo 1, de Deus. Então nesse capítulo, né? Deus infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade,
panteísmo. Deus e o infinito. Essa questão aqui ela é muito profunda, né? Número um, muitas pessoas passam-se despercebida, não se atentam na pergunta e na resposta. Veja bem o que é a pergunta. Olha ali, número um. Que é Deus? Que é Deus? Não é quem é Deus, o que é Deus, não. É que é Deus. E olha a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É bom a gente sempre estar atento, percebendo a resposta, a pergunta está da maneira correta, é a resposta. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, aí já vai assim conflito por muitos conceitos religiosos de algumas religiões, né, que vê Deus como um ser abstrato, que, né, um velhinho, e não é por aí o caminho, né, gente? Olha aí a resposta. Vamos ver continuando, olha. Que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim, ou desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Você vê como Kardec ele tinha uma perspicácia muito grande, né? Era preparada para isso mesmo, né? Você vê a pergunta número 2, para depois ele fazer a 3, né? Então já, olha, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, responde o Espírito. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí o Kardec faz uma explicação sobre isso, né? Aí é o Kardec. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida com a outra que não está mais do que a primeira. E continua, né? Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta bem interessante, né, gente? E a gente, às vezes, as pessoas perguntam para nós e, às vezes, nós mesmos fazemos esses questionamentos, né? E a resposta? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Por isso que é uma filosofia, né, gente? Sempre a gente vai buscando, assim, pela razão e os questionamentos das nossas perguntas para compreendermos, né? E aí o Kardec faz uma explicação também sobre isso. Para crer-se em Deus, basta se lanceolar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. São profundas essas respostas, né? As perguntas, né, gente? Na 5. E a dedução você pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Aqui, Deus existe, pois onde eles viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Sexta pergunta.
O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos ossos selvagens esse sentimento? O Kardec faz mais uma explicação aqui. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções, com as noções científicas. Sétima, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Aí o Kardec faz a explicação dele. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Oitava. Que se deve pensar a opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Você vê que esse é um aspecto muito da filosofia mesmo, né? Responder com outras perguntas, né? Exatamente para isso, para que a gente possa criando nossos racional, né? A lógica das coisas. Né? Então é por isso que a gente vai fazendo outra pergunta e outra resposta e a gente vai assim formando essa parte racional da filosofia espírita. E o Kardec explica novamente mais um pouco sobre essa questão. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Interessante, hein? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra, procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E aí a explicação de Kardec também, né? O poder da inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. Quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual seja o nome que ele dê. Seja qual for o nome que lhe deem, né?
atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isto o sentido. 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Nesse capítulo, Kardec vai sempre colocando os conhecimentos dele, né? A interpretação dele. A inferioridade da faculdade do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleto, mas conforme a sã razão. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Uma pergunta, né? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. 13ª. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seu atributo? Do vosso ponto de vista, sim, porque queres abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele, Deus, né, não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Agora, Kardec, né? Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criada por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente? Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele,
que então não teria feito as coisas. Os que não houvessem feito seria obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial da lei divina se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Panteísmo 14. Deus é um ser distinto. Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ele é que pergunta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percai no labirinto, donde não lograreis aí. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaria saber quando, na realidade, nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses temas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outro, que se deve pensar da doutrina panteísta, né? Que é que tudo pertence a tudo, né? Não podendo fazer-se Deus, olha que resposta, hein? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretende os que professam essa doutrina achar que nela há demonstração de algum dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opinar, o que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Reflite maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então Kardec explica aqui agora. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande que somos, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutileza de sofisma
que chegue a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura. Exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em todas as obras de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que a concebeu e a executou. Bom, como eu comentei no início, né, então nós fizemos aí um estudo um pouquinho menor, assim, para começar no outro capítulo, outro título, até para que nós possamos aproveitar melhor, refletir um pouquinho mais os assuntos estudados. Eu optei esse ano de fazer assim, né, terminando os capítulos, para não parar o capítulo no meio, procurar, né, dentro da possibilidade de fazer isso, para podermos dar continuidade. Então, agora está aberto aí aquele momento onde que vocês podem fazer as perguntas, questionamentos, aqueles que assim quiserem, né? Algum esclarecimento, alguma dúvida. Alguém tem algum questionamento? Eu não tenho dúvida. Não, deixa de não ser dúvida, né? Ali, que agora eu perdi qual seria a questão. Peraí, quando nós não temos seria assim, né? Acho que o sentimento, a inteligência, para entender o que é Deus, seria isso? Agora eu esqueci qual é a questão. É a 6, não, né? Peraí. Acho que é a 6, né? Agora eu esqueci qual é. Eu não marquei. Aqui, é a 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido. Qual que é a pergunta mesmo? É a 10. 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí, não, falta-lhe para isso sentido. Sim, porque, veja bem, a coisa é tão, vamos dizer assim, tão grande, tão... Como é que você vai compreender? Tão ampla, né? Tão ampla, que você vai querer compreender agora, né? Então, para isso, até depois das perguntas subsequentes, ele vai se aprofundando, né? Isso, exatamente. Ele vai se aprofundando, que chega um ponto que ele vai compreender dentro de um certo limite, mas só quando ele chegar próximo de Deus, que ele vai compreender tudo isso. Sentido poderia também ser colocado assim, né? Falta também sentimento, inteligência, seria isso? Porque as coisas são conjuntas, né? Não é só a inteligência e o sentimento, que seria uma questão mais moral que você tem que ir desenvolvendo, né? Para você compreender. Porque como você vai compreender uma coisa que não dá para... Por isso que depois ele vem falando, inclusive, colocando, inclusive... Os atributos de Deus, né? E além de colocar os atributos de Deus, depois ele fala assim, olha, o Kardec ainda vai perguntando, ele fala, poxa, pare por aí, né? Por que você vai querer ficar compreendendo, né? Você pode... Chega um ponto que você vai ficar maluco. Você vai querer... perguntando. Não adianta, né? É a mesma coisa de uma criança querer explicação sobre uma questão, vamos dizer assim, de física ou química quântica tão profunda e ela querendo saber a resposta. Ela não tem condições de saber ainda porque ela não entende os princípios, a base da coisa. Então, para quem estuda... Criar mais uma dedução, uma confusão, né? Cria mais confusão, né? Como é que você vai explicar para uma criança? Você vai perguntando, uma criança pergunta sobre uma questão de física quântica, você tem que dar uma resposta meio por cima mesmo, que você vai aprofundar, entrar nas... Estou dando um exemplo, assim, de outra matéria, de outro estudo qualquer, de matemática, por exemplo, né? Está começando a aprender lá no primeiro ano, lá as equações de primeiro grau, essas coisas assim, aí vai querer colocar uma equação de terceiro grau, sabe? Não tem como você explicar, porque não falta para ele ainda os princípios das coisas, né? Como é que funciona. Aí quando ele chegar... Você está entendendo? Então é fácil de entender isso. Isso também nos prova também como somos tão pequenos, né? Como Exatamente.
Somos tão pequenos, tão frágeis, assim, no entendimento, no aprendizado, no conhecimento, no sentimento, em tudo. Como precisamos aprender, estudar cada vez mais, né? Então, e aí por isso que é até um incentivo até para você que trabalha nessa área de estudo, da na pedagogia aí, de fazer as crianças estudarem, de aprender ensino, né? É a importância disso, uma criança, uma pessoa já pergunta uma questão, você tem que entender isso e ficar, olha, não tem como você explicar para ele, né? Você pode até saber a resposta, mas como é que você vai explicar para ele? Aí o que você vai incentivar ele? Fala, olha, você tem que estudar, você vai estudar mais isso, estudar mais aquilo, vai estudando, que aí um dia você compreenderá. Aí um dia sim, né? Aí ele vai, opa, mas como que agora isso aqui? Agora eu entendi como é que funciona isso. Mas para isso, se for uma questão de matemática, ele vai ter que conhecer todos aqueles princípios de matemática, as fórmulas básicas, como é que funciona. Se for uma questão de química, se for uma questão de geografia, engenharia, ele vai ter que aprender, porque senão não vai ter, como é que ele vai querer a resposta? Como é que você faz um prédio? Um engenheiro, para uma pessoa que está estudando lá no primeiro ano, está querendo ser engenheiro. Como é que você vai dar resposta para ele? Porque é uma coisa muito mais complexa, né? É muito mais estudo, muito mais conhecimento. Bacana, né, gente? Muito bom, obrigada, querida. Só um comentário, é muito bom. Muito bacana mesmo. Aí nas próximas semanas já vão estudando já as outras partes do livro, para esse estudo agora ser um pouquinho, às vezes, menor mesmo, para que dá tempo até da gente refletir um pouquinho mais sobre as questões. Né? Bom, se ninguém mais tem nenhum questionamento, alguém faz a prece para nós, encerramento? Eu faço. Então tá bom. Pode fazer. Vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior. Te agradecer a Deus. Muito obrigada, Deus. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar esse livro tão magnífico em nossas vidas. Que possamos ficar bem, melhor do que quando entramos. Que possamos ficar com essas questões, esse aprendizado em nossos corações. Te pedimos a proteção, a sua bênção. Sempre nos ilumine, Senhor Jesus. Sempre nos ajude a cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, para que possamos persistir. Que assim seja. Obrigada, uma boa noite para todos.